hoje eu vou falar sobre como cada aula funciona e essa é a parte 2. Então, pra quem não assistiu a parte 1, está aqui pra vocês assistirem, né, o cardzinho pra vocês. Então, não sei se é desse lado ou desse lado, mas, enfim, vamos continuar falando sobre as escolas, sobre como funcionam as escolas e tal. Vamos para a nossa vinheta. Para começar o vídeo, eu vou recapitular o que eu falei pra vocês na parte 1. Que na parte 1 eu falei sobre mais os cursos, que quando você entra no secundário você tem que escolher qual curso você quer seguir e os horários. E uma coisa interessante e importante pra falar pra vocês é que a minha escola tinha uma outra escola do lado. Eu não sei explicar o porquê existia isso, porque tinha isso, mas existia uma outra escola do lado que tinha outras aulas e etc. E a gente utilizava algumas coisas da escola em si, como refeitório e como máquina, sabe? Aquelas máquinas de comida. Então a gente utilizava essas coisas. Enfim, vamos falar finalmente sobre a infraestrutura da escola, como a escola é, enfim. Antes de começar, vamos jogar umas imagens lindas da escola, porque a escola é muito linda e... Ai, gente, fico muito feliz de ter estudado nessa escola, porque, sabe, cada coisa que eu vivenciei e aprendi, as aulas que eu tive, foi incrível, sabe? Foi muito legal. Enfim, vamos começar pela parte interna, pra vocês entenderem. Enfim, a parte interna, no primeiro andar, tinha sala. Ah, uma coisa importante das salas, que não sei se todas as salas tinham, mas todas as salas que eu entrei e fui, elas tinham um projetor. E não é uma coisa muito interessante, se você estivesse apresentando trabalho, você não tinha que ir pra uma sala específica que tinha um projetor. Porque as salas que eu estudava, que era a minha sala mesmo, minha sala tanto 11º, porque assim, aqui a gente não vai para salas, a não ser que seja uma aula de educação física ou aulas como eu tinha de oficina das artes, aula de multimídia, que tem que sair da sala porque não tem os equipamentos certos, corretos para você usar. Mas basicamente a gente tinha que ficar na sala igual no Brasil, mas quando a gente tinha que ficar na sala e os professores vinham para dar aula. Basicamente assim, então tinha uma sala específica do meu ano. Enfim, então nas salas que eu fui, já entrei e também vi andando pelos corredores, todas as salas tinham projetores. E isso é muito legal, gente, é muito legal porque o professor quer usar multimídia, essas coisas, dar uma aula diferente. Então, nas aulas de História e Cultura da Arte, como por exemplo, a gente assistiu um filme muito legal que é A Rapariga do Menico de Pérola, que é baseado naquele quadro famoso que eu vou mostrar pra vocês. Então, sabe, nas aulas de multimídia a gente usava as coisas, então é muito legal as salas terem projetor, sabe? É muito interessante isso, muito legal que no Brasil eu tinha que ir quando eu estudava na escola, basicamente que eu estudei, né? Eu tinha que ir pra uma sala que tinha esses projetores, então é muito interessante as salas já terem isso, já terem integrado na sala, então é legal, gostei dessa parte. Continuando o primeiro andar, então tinha sala, e também tinha sala dos professores, essas coisas, mas bastante salas. E depois, no finalzinho do L, virando, assim, tinha a secretaria, tinha banheiro, então, porque cada andar tinha os banheiros, assim, e, assim, tinha a secretaria. Ok, depois da secretaria, você vai andando pra frente, tem o refeitório, tanto a parte interna dele, que tem pra você comer essas coisas, tem pra você esquentar as comidas, é basicamente isso. E tem uma parte externa do refeitório também. E nessa parte externa, que é o refeitório aqui, tipo, pra vocês entenderem. Então, você sai sala, secretaria, refeitório, parte externa. E nessa parte externa, andando mais pra frente, tem a primeira quadra. Por quê? Na escola que eu estudei, tinha 3 quadras, que eu já vou explicar mais ou menos pra vocês as próximas quadras. Mas, quando você entrar pra frente, tinha a primeira quadra, que é a quadra de basquete pra vocês. Que eu tinha quando eu tinha aula de educação física, que eu já vou explicar como funciona cada aula pra vocês, e eu vou explicar como funciona a aula de educação física aqui. Jesus, aula de educação física, minha Nossa Senhora, pra falar pra vocês, Jesus. Mas enfim, continuando, vamos voltar pra parte interna, então a quadra, parte externa do refeitório, voltando pro refeitório interno. Ok, refeitório interno você anda, tem escadinhas pra você descer. Então quando você desce as escadas pra você ir pro vestiário, tem uma saída, né, que é uma saída assim, e que nessa saída tem a parte da academia do lado. E quando você sai dessa entrada, dessa sala, você olha diretamente pra você, na sua visão, assim, quando você sai dessa saída, assim, tem a segunda quadra, que é a quadra maior que tem na escola, que é a quadra de grama sintética, que é basicamente a quadra de futebol. Então, tipo, na verdade, na escola existem 3 quadras. A quadra de basquete, a quadra de futebol e a quadra de vôlei, que eu já vou falar da quadra de vôlei pra vocês. Agora vamos falar da parte do segundo andar da escola, da parte interna.
O segundo andar é basicamente quase a mesma coisa, que tem sala, 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 tanto que inclusive minha sala do 11º, porque tanto a sala do 12º quanto a sala do 11º são salas diferentes, obviamente, porque cada ano tem sua sala. Enfim, a sala do 11º ficava a minha sala no segundo andar, então a minha sala do 11º ficava perto da escada. Porque pra você subir existem duas escadas em cada ponta. Existem escadas nessa ponta do L e existe uma escada, não exatamente na ponta do L, mas parte da ponta do L. Enfim, basicamente assim, é como se for, eu vou mostrar um desenho pra vocês que é ficar uma escada aqui e uma escada aqui. É basicamente assim pra vocês entenderem basicamente como funcionam as coisas. Enfim, voltando ao que eu tava explicando, no segundo andar, então tinha sala, 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 sala. Tinha umas cadeirinhas no segundo andar pra você sentar, fazer algumas atividades, se você quiser sentar. Quando eu falei pra vocês que tinha 15 minutos entre cada aula, você podia sentar lá nessas cadeiras, enfim, também tinha armários. Esses armários, vou tentar explicar pra vocês. Existiam armários para você utilizar, mas as pessoas que utilizavam eram pessoas que realmente necessitavam de usar armários. Não existia armários para todo mundo da escola. Não é igual os Estados Unidos que tem armários para todo mundo da escola. Não, existiam armários. Sim, existia, mas não era para todo mundo. Eram para as pessoas que realmente precisam utilizar armário. Enfim, continuando, como eu tava dizendo que a escola é um L, então sala, 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 linda, maravilhosa, tem as cadeirinhas, e depois andando pra frente tem a sala de multimídia, tem a diretoria, que a diretoria fica no segundo andar, e tem algumas outras salas. Enfim, agora vamos pro terceiro andar, que minha sala ficava no terceiro andar, perto da escada também, igual ao do 11º, engraçado, ficava sempre perto da escada. Mas enfim, então, como eu tava dizendo, no terceiro andar não faz muita diferença, então é sala, 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 entrava, tinha as cadeirinhas, tinha também os armários, o banheiro também, que ficava lá no final, lá no fundo, sempre no final, sempre no fundo, nesse meio do L, né, sempre no fundo lá desse corredor. E depois você entrava, tinha o laboratório em si, e tinha mais pra frente, quando você andava, não dava acesso pra uma escada. Essa escada só tinha acesso lá do primeiro andar, então vamos voltar pro primeiro andar. No primeiro andar tinha uma escada que eu já falei pra vocês, que dava acesso tanto ao vestuário, e isso subindo dava acesso para a última quadra, a terceira quadra, que é a quadra de vôlei. Ok. Espero que não seja ficado confuso essa parte, porque a escola é gigante, então é muita coisa pra explicar. Então eu espero muito que vocês tenham entendido sobre a escola. Enfim, vou continuar falando sobre um pouquinho mais sobre a parte externa da escola. Como eu tinha explicado pra vocês sobre a esquadra de basquete, que é basicamente um refeitório, né? Antes do refeitório, né, tem a secretaria, o refeitório, isso tudo no primeiro andar. Daí tem a parte externa do refeitório, daí tem a quadra de basquete. E você olhando da quadra de basquete, tem a quadra de grama sintética. Mais pra frente da quadra de grama sintética, tem uma espécie de uma pista de corrida. Sabe a famosa pista de corrida quando tem nas escolas americanas, que é de dar a volta inteira em uma quadra de futebol americano? Não é exatamente assim. Tipo, existe essa meio que pista de corrida, igual tem lá, mas não é exatamente em volta da quadra em si. É somente uma linha reta pra você correr, porque assim, eu já vou falar pra vocês sobre como funcionam as aulas, eu vou falar sobre a aula de educação física, que é uma aula puxada e necessitava de corridas. Mas enfim, vamos voltar e falar sobre a última parte da escola, que é depois dessa parte de corrida, dessa fita de corrida, não é fita de corrida, essa estrutura que tem pra você correr. Então depois dessa estrutura de você correr, existe um lugar pra você entrar, que você tem que descer umas escadas e tem uma sala, duas salas no caso, que são separadas da escola interna. São totalmente separadas, que são salas tanto de oficina das artes, quanto tecnicamente a professora minha de desenho utilizava também essas salas. Enfim, essa sala, por que ficava separada? Porque na aula de oficina das artes, que eu já vou explicar pra vocês, exigia que coisas diferentes que a gente fizesse. Então dentro da sala tinha coisa de madeira, porque na oficina das artes, que eu já vou explicar pra vocês, a gente colocava a mão na massa, meu amigo, na massa. Enfim, além dessa sala tinha também uma horta, que a gente tinha na escola, tinha uma horta. Um ponto que eu esqueci pra vocês falar sobre a infraestrutura da escola é que existe uma biblioteca, um auditório e uma papelaria.
sim, eu esqueci de falar esses pontos. Quando eu vou falando, eu acabo esquecendo de determinadas coisas, então eu tô aqui antes de falar sobre como cada aula funciona pra falar sobre esses pontos assim. Na biblioteca, a biblioteca ficava no segundo andar, aqui ó, sala, e o L ficava no segundo andar. Já a papelaria ficava logo na entrada do colégio, então ela basicamente era parte da frente do colégio, a papelaria pra você comprar as coisas, então você não precisava falar desculpa que eu não tenho, a não ser que você desse essa desculpa que você não tem dinheiro. Mas você não falar, eu não tenho hábito, eu tenho as coisas, você vai lá na papelaria e comprar as coisas. E lá o auditório ficava no primeiro andar, entretanto, contudo, todavia, no primeiro andar barra o piso zero, né? Porque ele descia mais, mas eu nunca fui lá porque nunca precisei ir lá, sabe? Nunca disseram que tinha que ir lá no auditório e fazer determinadas coisas. Nunca precisei, então eu nunca conheci o auditório, como funcionava o auditório no colégio. Mas eu sabia que existia um auditório lá. Então, esses foram os pontos que eu esqueci de falar, me desculpem. Não tenho integrado isso antes, mas eu tinha esquecido de falar, então eu estou falando isso agora. Então agora vamos para como cada aula funciona. Agora eu vou falar finalmente sobre como cada aula funciona, sobre o que eu estudava, o que a menina fazia na escola, né? Enfim, vamos lá. Antes de eu falar pra vocês, existe uma coisa importante de eu falar pra vocês, que é sobre o Exame Nacional. Entretanto, eu não vou falar nesse vídeo pra vocês, eu vou criar um vídeo somente dele, porque é uma parte interessante de se falar, e se eu falar nesse vídeo, vai ficar muito longo, muito comprido e muito corrido, porque é uma parte que não é complicado de se dizer, é uma parte bem grande de se dizer. Enfim, eu não vou falar agora, eu vou fazer um vídeo específico sobre exames nacionais pra vocês, sobre por que existem exames nacionais. E exames nacionais, só pra esclarecer um ponto pra vocês, é basicamente como se fosse o Enem, só que de uma prova específica. Não vou falar mais nada, eu vou fazer um vídeo sobre isso, não vou falar mais nada sobre o exame nacional. Continuando, vou falar sobre as aulas pra vocês. Vou começar sobre as aulas de português. As aulas de português são basicamente a mesma coisa. Não muda muita coisa. Que é basicamente, por exemplo, literatura. A gente estuda literatura portuguesa em vez de literatura brasileira, que eu estou aqui em Portugal, basicamente. Redação também não tem tanta diferença, como, por exemplo, a única coisa que tem diferença que eu observei, de muita diferença mesmo, em vez de ter limites de linhas, são limites de palavras. Palavras que são escritas diferentes, coisas a ver com gramática que também são basicamente a mesma coisa, e que é uma coisa que tenho que falar pra vocês que português, gente, nossa, sempre sofri em português. Isso já me passou na minha cabeça que eu sempre sofri em português, gente, principalmente em gramática. Nossa, ódio de gramática. É porque assim, existem certas coisas de gramática que eu nunca entendi. Inclusive, eu não era a única. Porque na minha sala, o 12º, também no 11º, mas as pessoas da minha turma, né, meus colegas de classe, também não entendiam muita coisa de português. Graças a Deus que eu não era a única que passava por isso. Porque, gente, eram umas regras de português que eu nunca entendi e nunca vou entender. É basicamente isso. Nunca vou entender como oração subordinada. Esses negócios assim... Deus do céu. A única coisa que eu sempre gostei de fazer de português era fazer redações. De resto, às vezes, por exemplo, sempre tem essa rixa entre português e matemática e sempre o que as pessoas preferem. Então, eu sempre preferi matemática. Sempre preferi. Entre matemática e português, eu sempre preferi matemática. Eu preferia 1000 vezes ter aula de matemática do que ter aula de português, principalmente aula de gramática. Que Deus do céu. Meu Deus. Mas também não é só porque eu gosto de matemática que eu sou boa em matemática. Só pra esclarecer esse ponto, porque eu gostava, mas não era tão assim, tipo, depende. Depende do conteúdo que eu tinha nas aulas de matemática antigamente. Mas enfim, voltando. Vou falar sobre as aulas agora de filosofia. Filosofia não muda muita coisa, tipo, é basicamente a mesma coisa, sabe? Não tem diferença de filosofia. Agora, vamos para inglês. Inglês tem diferenças. Tem diferenças, mas tem diferença. Vou começar com a diferença maior, que a professora de inglês fala sempre inglês nas aulas. Tipo, quando a professora entra na sala, ela já começa falando em inglês pra você. Ela fala em português, obviamente, mas basicamente é pra você forçar a falar e responder em inglês. Você tem que realmente falar e responder em inglês. Caso você realmente não saiba, você responde em português. Mas a professora fala inglês e a gente também tem que responder em inglês, fazer perguntas em inglês, etc e tal. É como se fosse uma escola de cursos de inglês, você tem que realmente falar as coisas assim. É basicamente isso.
E isso pra mim é muito diferente, porque na escola do Brasil a gente não tinha essas coisas, sabe? Tipo, não vou nem falar da aula do Brasil em inglês, que Jesus abençoado. Não vou nem falar, né? Porque não é importante falar essas coisas assim. Enfim, uma coisa muito interessante que nas aulas de inglês a gente também tinha que apresentar trabalhos, como qualquer aula também, como as aulas de português também tinha que apresentar trabalhos, aulas de filosofia também tinha que apresentar trabalhos. Enfim, isso não é uma coisa nova de se falar, apresentar trabalhos. Todas as aulas que eu já tive durante toda a minha vida tinha que apresentar trabalhos, mas uma coisa interessante é que nas aulas de inglês a gente tinha que apresentar trabalhos em inglês. Aí escolhi os tópicos que a gente queria falar, mas a gente apresentava o trabalho em inglês. Então, era uma coisa bem difícil de se fazer, porque como eu cheguei aqui não era muito boa de inglês, as pessoas aqui eram boas de inglês, e sim, porque eles estudam inglês desde, eu acho que começa desde o terceiro ano, mais ou menos, e as aulas daqui, desde pequenininho, eram bem puxadas. Eu tenho experiência, eu sei dessas coisas por causa dos meus irmãos, porque eles estão passando pelo primeiro ano agora, então as aulas do primeiro ano, gente, eu tô vendo o conteúdo deles, que eu tô acompanhando, porque eles estão estudando em casa agora, e Jesus! É uma coisa bem puxada, eles são bem puxados. Então, enfim, eles falam melhores inglês, então... Enfim. Então, pra mim, era uma coisa bem complicada, porque eu não falava praticamente nada, eu não... Agora que eu estou fazendo curso de inglês separado, né, porque eu terminei a escola, mas agora que eu tô fazendo curso de inglês... Enfim, então, eu não era boa em inglês. E eu não conseguia entender basicamente nada. Eu sabia o básico do básico, do básico, do básico, do básico, do básico, do básico pra vocês. Eu entendi algumas coisas porque... Entendi algumas coisas não, né? Meu listening era bom, no caso é bom, porque eu assisto muito filmes e séries, eu ouvo muita música em inglês, então isso pra mim é muito bom. Então eu escutava, entendia o que a professora falava, mas na hora de responder, Jesus, era uma complicação. Mas enfim, era basicamente a diferença da aula de inglês, era basicamente isso. Não tem muita diferença, tipo, tirando essas partes de diferenças, continua a mesma coisa, eu estudava sobre línguas, inclusive as aulas de inglês que eu tinha no 11º, porque as aulas de inglês só era até o 11º, no 12º eu não tinha aula de inglês mais, eu deixei de ter aula de inglês, então eu só tive a oportunidade de estudar aula de inglês da minha escola daqui, só no primeiro período, só na metade de setembro até a parte do final de dezembro, então... Enfim, eu só tive esse tempinho de experienciar a aula de inglês. Mas é basicamente isso, não tem tipo, muita outra coisa do que falar. Agora vamos para a aula de desenho. Enfim, aula de desenho tem sempre curso de artes visuais, desde o 10º ano até o 12º. As aulas de desenho também são assim. Quantas aulas de desenho, quanto aulas de educação física, quantas aulas de português, elas são continuadas no 10º, 11º e 12º. É basicamente isso. Inclusive pra vocês, todos os cursos que eu estou dizendo, elas têm suas aulas específicas, mas tem as aulas obrigatórias que são para todos os cursos. E as obrigatórias, se não me engano, são acho que filosofia, inglês, educação física e português. São acho que essas 4 aulas que são as específicas, não, são as obrigatórias para todos os cursos. Daí depois como se diz? Tem as aulas que são específicas para cada curso. Enfim, desenho é uma aula específica, puderam observar, né? Então, na aula de desenho, era uma aula que eu tinha que desenhar profissionalmente falando. Eu vou jogar pra vocês uns desenhos que eu já fiz nas aulas. E, gente do céu, era complicado, porque todo mundo na minha sala desenhava muito bem, tipo, muito bem falando, sabe? Pelo menos no meu ponto de perspectiva, desenhava muito bem. E eu dava meus pulos, né? Porque eu já gostava de desenhar antes, então eu já tinha esse puxo pra desenho, sabe? Desenho é, inclusive, um dos meus hobbies. O curso de artes visuais não é o que eu quero seguir, porque eu quero ser atriz. Enfim, mas eu escolhi porque é o que tinha mais a ver com o que eu gostava e o que eu sentia que ia me dar bem. Inclusive, me dei bem. Mas, enfim, voltando às aulas de desenho. Nas aulas de desenho, então, tinha essas coisas que eu tinha que aprender a desenhar, corpo humano, perspectiva, essas coisas assim pra vocês, que era uma coisa bem complicada de se dizer, porque não era tão fácil de se fazer, tanto que eu tinha tempo de desenhar, sabe? Por exemplo, às vezes o professor colocava na tela, porque eu utilizava o projetor, né? Eu utilizava na tela, assim, colocava na tela,
a imagem, porque eu tinha que produzir. Ai, quase pisei no copo aqui. Jesus, meu Deus. Continuando, ele colocava na imagem, assim, na tela da sala e a gente tinha que desenhar. E tinha tempo pra desenhar, tipo, sei lá, desenhar uma orelha num tempo, sei lá, de 5 minutos. Com determinados materiais. Sei lá, usar aquarela ou usar grafite, que é lá pra gente escrever. Inclusive os grafites, a gente utilizava aqueles grafites que tem tanto 1B, 2B, 3B, a gente usava todas as espessuras dos grafites. Uma coisa muito interessante que eu gostei muito de utilizar. Além dos grafites, a gente também utilizava aquarela, como eu tinha dito, tinta da China, que é basicamente, sabe aquelas tintas que antigamente usavam pra pegar com a pena, que escreviam naquelas letras bem bonitas, sabe, antigamente? É basicamente essa tinta da China. Essa tinta da China é basicamente um preto muito mais forte aqui. Tipo, muito, muito forte, que eu vou mostrar pra vocês. É basicamente isso que é. E também pastéis a óleo, que é basicamente um giz de cera, mas ele é mais... Ele consegue se auto-misturar com outras cores, sabe? Ele consegue se misturar com as cores, sabe? Eu não sei explicar qual a diferença de giz de cera pra pastéis a óleo, mas... Enfim, a gente usava esses determinados materiais. Agora vamos falar da famosa aula de educação física. O que é a aula de educação física? Jesus tenha misericórdia. Deus abençoado nessa aula de educação física. Como tinha explicado na estrutura e infraestrutura da escola, a gente tinha 3 quadras. Enfim, então cada aula de educação física, tinha 2 aulas por semana de educação física, a gente utilizava determinadas quadras, a gente meio que revezava as quadras com outros anos da escola. Então, por exemplo, em um dia de aula de educação física a gente ia pra quadra de vôlei, no outro dia a gente ia pra quadra de futebol, no outro dia a gente ia pra quadra de basquete. A gente revezava pra meio que não ir sempre na mesma quadra, a gente revezava as quadras. E também a gente, na aula de educação física, a gente ia na sala de academia. Entretanto, a gente só ia dessa sala de academia quando estava chovendo. Pelo menos na parte de 98% das vezes a gente foi na sala de academia e estava chovendo. A gente foi, acho que na sala de academia por não estar chovendo, mas na maioria das vezes sempre a gente ia na sala de academia quando estava chovendo. E na sala de academia tinha equipamentos, tinha passadeira esteira, tá? Só pra recapitular. Tinha essas coisas e a gente tinha que fazer exercícios e tal, então era puxado, né? Puxado pra vocês. Mas lembra que eu falei pra vocês na parte 1 que tinha esses 15 minutos entre cada aula? Nesses 15 minutos, quando eu tinha aula de educação física, como eu expliquei na infraestrutura da escola, tinha os vestuários. Nesse vestuário, a gente tinha que vestir roupas específicas para a educação física. Existia essa camiseta da escola, que a gente só precisava usar essa camiseta da escola quando tinha aula de educação física. Tirando a aula de educação física, a gente podia ir com roupas normais pra escola, sabe? Roupas, tipo, como eu tô usando, roupa normal. Não tinha uniforme. A não ser na aula de educação física, a gente utilizava a camiseta e tinha que usar uma espécie de legging, calças de ginásticas confortáveis, sabe? Tênis, essas coisas, prender o cabelo, coisas básicas pra você, sabe? Também não acontecer um acidente, também você não vai fazer aula de calça jeans, daí calça jeans rasa e pá. Não tem necessidade, né? Então você tinha que usar roupas específicas para as aulas, né? Enfim, então por isso que eu falei que existia um vestuário, porque a gente se trocava lá pra depois ir pra aula de educação física. E a gente se trocava lá no horário de 15 minutos, sabe? A gente tinha que ir lá no horário de 15 minutos e se trocar. Porque quando eu já dava aula de educação física, a gente já tinha que estar pronto, não dava tempo de se trocar. Então nesses 15 minutos, quando tinha aula de educação física, a gente tinha que utilizar pra se trocar de roupa. Acho que deu esse ponto. Ah, e também uma coisa interessante que eu falei pra vocês, que as quadras de futebol eram gigantes, mas também cansativas, é porque a gente tinha que fazer uma espécie de corrida nas quadras, porque a professora dava, tipo, uma espécie de competição, sabe? Eu fiz uma espécie de competição que a gente tinha que dar quantas voltas a gente conseguisse, ou não lembro se era quanto conseguisse, não, minto. A gente tinha que fazer 10 voltas no tempo mínimo que a gente podia fazer, sabe? No tempo mais mínimo possível. Tipo, no mínimo. Você tinha que dar o seu máximo pra terminar no menor tempo possível, sabe? Isso valia nota. Então,
Por isso que eu falei, eu utilizava essa quadra de grama sintética, porque a quadra é maior e é cansativa. Então a gente tinha que dar pá, pá, volta, 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 volta. E eu chegava a suar naqueles dias de aula. Eu não gostava desses dias de aula, senão eu queria sumir nesses dias quando eu tinha esse negócio de corrida. Que Deus do céu, Deus do céu, Deus abençoado. Inclusive, falando em corrida, isso eu só tive experiência de fazer só no meu primeiro período. Eu não sei se isso iria ter tanto no segundo período quanto no terceiro, e só não teve por causa que a gente começou a ter aulas online, mas tinha uma coisa chamada corta-mato, que é basicamente a gente iria para um espaço aberto do lado do Rio Tejo, que a gente fazia meio que uma espécie de corrida de competição mesmo, sabe? Tipo, era todos os anos na escola, não lembro se... Não, todos os anos não. Eram só o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, décimo primeiro, 12º, e fazer as corridas. Era competição mesmo, e tinha linha de chegada, você tinha que chegar no lugar. Gente, era uma coisa muito cansativa que eu quase morri neste dia, porque a gente tinha que dar o nosso máximo, meu amigo, o nosso máximo. Então por isso que eu falei que a gente tinha que dar voltas na quadra na escola, é pra se preparar pra esse corta-mato aí. Eu não lembro se chama realmente corta-mato, porque isso aconteceu no ano passado, ou melhor, o ano retrasado, porque foi no final de 2019. Mas enfim, basicamente as aulas de educação física são deste jeito, meus amores, são desse jeito. Agora vamos finalmente falar das aulas de geometria descritiva, que Deus do céu, abençoado seja nessas aulas. Vou mostrar uma imagem pra vocês ficarem frustrados como eu fiquei naquele dia, porque eu não sabia fazer. Então, essa imagem pra vocês, que Jesus, geometria descritiva, é uma disciplina dificílima, que eu não consigo entender. Inclusive, nem eu e nem muitas pessoas da minha sala não consigo entender. Mas, infelizmente, felizmente, eu só tive essa aula só no 11º, no 12º não existia mais geometria descritiva, graças ao bom Deus. Porque, Jesus, essas aulas, eu não consigo nem explicar pra vocês como funcionava, porque, gente, vocês já viram nas imagens, é uma coisa complicada, não envolvia matemática, porque se pegar a palavra geometria descritiva, a geometria remete à matemática. Mas não envolvia conta, não envolvia nada desse tipo, não envolvia, tipo, retas, o eixo X, o eixo Y, tinha que criar desenhos gráfico não, tipo, tinha que criar desenhos geométricos com base nessas regras, sabe, de eixo X, eixo Y. E existia muita regra, então era uma coisa bem complicada de se fazer. Então, geometria descritiva, abençoado seja essas aulas, abençoado seja. Enfim, vou falar sobre a última aula que eu tive no 11º, que é a aula de História e Cultura da Arte, que, basicamente, essas aulas a gente estudava História e Cultura da Arte. Tá no nome, né, literalmente. Mas a gente estudava uma História e Cultura da Arte da Europa. A gente dava algumas histórias de cultura da arte do Brasil e tal, mas era mais focado na Europa em si. Enfim, não tem muito o que dizer dessas aulas, que é basicamente a história da arte, sobre quadros, como funcionavam os elementos de arquitetura antigamente. É basicamente isso, não tem muito o que explicar sobre essas aulas, sobre esta aula. Agora vamos falar sobre as aulas que eu tinha em específica do 12º. Eu tinha 5 disciplinas, que eram basicamente multimídia, desenho, educação física, português e oficina das artes. Vou falar sobre as 3, que são as 3 diferentes. No caso, 2, porque desenho eu já tinha falado que desenho continua no 10º, 11º e 12º. Então, como desenho eu já falei, não é necessário falar. Então, eu vou falar só sobre as 2 disciplinas que são as específicas, que só tem no ano 12º no curso de artes visuais, que é a multimídia e oficina das artes. Vou começar com multimídia. Nas aulas de multimídia, a gente basicamente trabalhava os pontos de desenho, basicamente não exatamente desenho, mas os pontos que envolviam criação de desenho, essas coisas, através de computador, então através de multimídia. A gente criava coisas, por exemplo, quando eu tava no segundo período, que eu entrei no ano 12º no segundo período pra vocês, que é depois de dezembro, eu tive aulas de a ver com desenhar em 3D. Então eu trabalhava com um programa muito legal chamado SketchUp, que a gente aprendia a desenhar em 3D. E isso é muito interessante, muito legal.
muito interessante de desenho 3D, sabe? Tipo, fazer os negocinhos em 3D. Foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer nas aulas. Vamos pra última aula que eu vou falar hoje pra vocês, que é a aula de Oficina das Artes. Que eu já tinha explicado quando eu falei da infraestrutura da escola, que a aula de Oficina das Artes é bem lá embaixo no colégio, que eu falei, explico pra vocês, que depois na grama de teste, tem uma escada que você desce, é uma sala separada da escola em si, enfim. E nessas aulas, a gente basicamente, como eu tinha falado antes, a gente colocava a mão na massa, então a gente fazia coisas a ver com esculturas, a ver com criar coisas mesmo, então eram aulas bem legais, bem interessantes, que a gente basicamente tirava as ideias que a gente desenhou do papel, sabe? Então era uma coisa bem legal de se fazer, eu gostava bastante dessas aulas, apesar de que eu não tive tantas coisas assim nessas aulas por causa que comecei a ter aulas online, então, tipo, eu tive que começar a criar as coisas nessas aulas de Oficina das Artes dentro de casa, e não era uma coisa tão interessante porque a sala que a gente usava na escola eram bem legais de Oficina das Artes, eu gostava bastante, tinha bastante coisa que a gente podia utilizar, enfim. Então, acho que foi basicamente isso sobre o que eu falei, tanto da infraestrutura da escola, quanto como funciona cada aula. Espero que não tenha ficado confuso pra vocês falando sobre a infraestrutura da escola. É porque, assim, essa parte é complicado de dizer porque a escola é gigante. E... Deus abençoado. É complicado de se dizer, sabe? É uma escola gigante, então tem muitos elementos, tem muitas coisas do que falar. Enfim, não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, se inscrever no canal, dar o like e ativar as notificações pra vocês receberem quando eu postar um vídeo novo, né? Porque agora, enfim, agora eu tenho bastante vídeo pra fazer, bastante ideias. Vou fazer minhas ideias que eu tenho, enfim. Então, um beijão, até o próximo. Tchau!